feliz de estarmos começando mais um programa Mulher Cheia de Vida aqui na Rádio Morena FM e também ao vivo no YouTube. Então você que está aqui na rádio, eu hoje não estou ao vivo. Esse programa eu deixei gravado porque eu estou em São Paulo em viagem, mas não se preocupe que todas as suas dúvidas eu vou responder, porque eu vou deixar uma caixinha de perguntas hoje mesmo lá no meu Instagram. Então pode, acabando essa live, acabando essa transmissão, pode correr lá no meu Instagram, doutora Graziele Carvalho, que a gente vai conversar e eu vou tirar a sua dúvida, né, ao vivo lá no Instagram. Mas eu não poderia deixar de estar aqui presente com você, você no YouTube, que toda quinta-feira me escuta, e você também que está aí na rádio, que sempre escuta o programa Mulher Cheia de Vida. Então, beijão para você que está aí do outro lado, beijão para meu companheiro Max, e próxima semana eu estarei de volta ao vivo aí nos estúdios da Morena FM. Hoje nosso tema é de um assunto que sempre gera polêmica, né? E as mulheres me perguntam muito na rede social. Hoje vamos conversar sobre mioma. Então, vamos começar? O que é mioma? Então, miomas são tumores, né, benignos da parte muscular do útero. Então, nós temos nosso útero e aí a parte muscular, que é essa parte, né, que fica entre a camada que menstrua e a camada externa. Então, é dessa camada que surgem os miomas. Quais são, então, as mulheres, qual é a faixa etária de mulheres que tem mais miomas? Então, os miomas, eles acontecem normalmente em mulheres em torno dos 35 anos, mas claro que pode ter mulheres mais jovens que tenham realmente mioma. E você conhece alguém que tem mioma? Então, se você conhece alguém que sofre com isso, né, que tem esse problema e sempre está preocupado com mioma, você não pode deixar de compartilhar essa live. Pega aqui o aviãozinho, ó, manda essa live para todas as mulheres que você conhece, que elas precisam entender de mioma e precisam entender que ele não é um quadro tão perigoso como muitas vezes muitas pessoas pintam. Você que está na rádio, entra lá no YouTube depois e encaminha essa live para o máximo de mulheres que você conseguir. Isso será muito importante para a gente difundir este conhecimento. E aí, muitas pessoas ficam, qual é a causa do mioma? O que é que leva a mioma? Né? Então, essa causa ela ainda é um pouco incompreendida, tá? Muitos miomas estão relacionados, né, a causas hereditárias. Então, muitas vezes sua mãe tem, sua tia tem. Ele é mais comum, é um tumor que é mais comum em mulheres da raça negra. Então, mulheres de pele escura, elas têm mais tendência a ter mioma. E alguns fatores de risco que estão associados a você desenvolver mioma ou não é o que? A obesidade. Então, mais uma vez, a gente sabendo que a obesidade, além de ser uma doença, ela leva outras doenças, mas também a deficiência de vitamina D é muito importante, né? Que a sua carência, ela aumenta o risco de você vir desenvolver mioma. Outro fator muito interessante é a carência de iodo. O iodo, gente, é um mineral que ele é muito importante não somente para a tireoide, mas ele é importante para a mama, para os ovários e também para o útero. E nós sabemos o quê? Que mulheres que estão acima do peso, o aumento do hormônio do açúcar, o aumento da insulina, ele leva ao aumento do risco de desenvolver mioma. Então, e por que isso? Porque a inflamação é o que eu sempre explico aqui, né? A principal alteração hormonal relacionada ao mioma é a predominância estrogênica. Então, a predominância estrogênica, o que é? Seu corpo, ele sinaliza um estado de perigo e isso vai fazer com que esse seu ovário não funcione corretamente. Então, você não tem uma ovulação boa, não tem uma ovulação normal e isso consequentemente leva a você ter muito mais estrogênio do que progesterona. E é esse estrogênio que vai fazer com que cresça, né, esse mioma e que cada ano que passe cresça mais. E quanto mais você engorda,
mais esse mioma tende a crescer. Por quê? Porque o tecido gorduroso, ele também, além de inflamar seu corpo, ele também ajuda na produção do estrogênio e, consequentemente, leva ao aparecimento dos miomas, ou então crescimento de miomas que já tem. E aí? Até quando você vai ficar acima do peso e mantendo essa sua vitamina D lá embaixo? Então, gente, a gente tem que escolher mudar o estilo de vida. Nós já vimos aqui conversando várias quintas-feiras e o que eu quero que entre na cabeça de vocês é que muitas vezes você tá com problema, você tá com alguma doença e isso tá relacionado ao quê? A você não estar cuidando do seu estilo de vida. E é isso que está afastando você de ser uma mulher cheia de vida e cada vez mais só vir desenvolver o quê? Complicações que estão levando tirar o quê? Sua qualidade de vida. Então, não está na hora de repensar o que você anda fazendo pela sua saúde, não? Isso é muito importante. A gente está de olho e por isso que eu sempre falo, por isso que eu tô aqui, que eu quero realmente que cada uma de vocês que me acompanham, que escutam o nosso programa, se tornem mulheres cheias de vida. E aí, o que é que a mulher que tem mioma, ela sente? Então, muitas mulheres, elas têm miomas e acabam descobrindo por acaso e quando vai fazer uns exames de rotina, quando vai fazer a ultrassonografia transvaginal, né, e juntamente vai fazer seu preventivo ginecológico, né, seus exames, seu check-up anual. Então, muitas mulheres não sentem nada e só tem aquele mioma. E qual é a conduta nesse caso, quando a mulher não sente nada? Não fazer nada, tá? Então, somente acompanhar e avaliar o quê? A raiz. Porque foi que levou você a desenvolver o mioma. Por quê? Se você desenvolver um mioma, você acha que se você não mudar o caminho que você está indo, você acha que você não vai desenvolver outros miomas? Então é muito importante que você tenha noção disso e sempre se questione. Em vez de você, quando você descobre um problema de saúde, quando você está se sentindo mal, ao invés de ficar procurando como tratar, o importante é a gente saber também por que eu desenvolvi. Porque quando você age nesse porquê, nessa raiz, você vai ser muito efetivo não somente para aquele problema atual, mas você vai estar prevenindo o aparecimento de outros problemas que podem estar relacionados com essa mesma raiz, com essa mesma causa. E quais são os outros sintomas que normalmente chamam a atenção para quem tem mioma? Então, o principal sintoma que a paciente tem normalmente são as menstruações com fluxo muito elevado e que duram muitos dias. Então, essa é uma característica do mioma, né? Então, há mulheres que sangram muito, que têm hemorragia, né? E a gente já viu no programa, em alguns programas passados, como é que deve ser o fluxo normal de uma menstruação. Então, é o que? A gente usar no máximo 10 absorventes de tamanho normal durante o período todo menstrual, né? Que isso dá em torno mais ou menos de até 50 ml de sangue que a gente vai perder no seu ciclo menstrual todo. Então, se você está perdendo mais do que isso, né, de menstruação, de sangue durante o período menstrual, isso está errado. E aí a gente vai partir para uma investigação. Esse é o primeiro passo para a gente descobrir o que é que está levando esse sangramento. E aí, o principal exame para a gente investigar causas de sangramento, o primeiro exame é saber o quê? Fazer uma ultrassonografia transvaginal, porque a gente vai avaliar esse útero para ver se tem alguma patologia que está levando esse sangramento. Então, muitas vezes, mulheres com essas queixas, quando chegam no consultório, a gente vê o quê? Vê que ela tem um mioma. E aí, será que a causa desse sangramento é realmente um mioma? Então, o mioma, para causar sangramento, o que é que a gente tem que avaliar, né? Primeiro é importante a gente avaliar em que camada do útero esse mioma tá. Então, se o mioma ele tá aqui, ó, mais para fora do útero, que é nessa região externa, então é como se fosse um chapéu na cabeça do útero, né? Então, normalmente ele não dá sintoma de sangramento. Então, se você tá tendo hemorragia, algum sangramento aumentado por conta
está achando que é esse mioma, que a gente chama de mioma subseroso, isso aí provavelmente não é por conta disso, tá? Agora, os miomas que estão relacionados ao sangramento é o que? São miomas que já estão mais próximos dessa camada aqui que menstrua, tá? Então, por quê? Porque ele acaba empurrando essa camada e essa camada ela fica mais irritada, mais frágil e consequentemente leva o sangramento. Só que muitas vezes quem acha que todo problema é prego, acha que a solução vai ser martelo. Então, como eu te falei, você pode estar com sangramento aumentado e não ser do mioma, mesmo que você tenha um mioma na ultrassonografia. Logo lá no início da nossa live, eu falei que uma das principais causas de mioma é o que? É a predominância estrogênica. O que é isso? É a alteração hormonal que faz com que você tenha muito mais estrogênio do que progesterona. Então, somente o fato de você ter essa alteração hormonal, além dela levar a maior chance de você desenvolver o mioma, essa alteração hormonal, ela também leva você a desenvolver esse sangramento. Então, o médico, quando avaliar a paciente, tem que ver isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes o mioma é muito pequenininho e não é por conta disso que ela sangra. E a gente tratando o perfil hormonal, isso aí vai resolver. Outra coisa que leva também ao aumento do sangramento, mesmo você tendo mioma, são carências nutricionais. Então, o próprio sangramento menstrual aumentado, ele leva a você ter deficiência de ferro e a deficiência de ferro leva a você ter dificuldade em controlar o sangramento. Ou seja, uma coisa leva a outra. E a gente fazer o quê? Fazer a reposição desse ferro, tratar essas suas carências, isso vai melhorar seu sangramento sem precisar fazer o quê? Uma cirurgia para fazer a retirada desse útero ou retirada desse mioma, tá? Então é muito importante a gente fazer essa análise e nunca pensar o quê? Se o problema é prego, achar que a solução é martelo. Né? Então o médico ele deve olhar o paciente como um todo e não simplesmente já fazer a ligação sem avaliar esses outros fatores, tá? O mioma também, dependendo da localização, ele pode causar o quê? Dor, né? Principalmente quando o útero ele começa a crescer muito. Então ele pode comprimir bexiga, né? Pode comprimir, diminuir o espaço do intestino e isso levar a acabar causando sintomas desconfortáveis de dor. Ou então a paciente, por comprimir a bexiga, a paciente ficar com a sensação de bexiga irritada e toda hora ficar com vontade de fazer xixi, e isso também pode estar acontecendo por conta do tamanho do mioma. E muitas mulheres, esse mioma ele cresce tanto que pode levar a desenvolver o quê? O crescimento desse mioma pode levar essa mulher a ter uma barriga já mais aumentada. Inclusive tem pacientes que o útero, por conta de miomas grandes, esse útero ele cresce tanto que parece que a mulher está grávida, né? Grávida de barrigas grandes, de 5 meses. Então, já aconteceu, né, da gente operar pacientes que o útero vinha até o umbigo, por conta justamente desse crescimento exagerado do mioma e do útero, né? E tem mulheres que mesmo com esse útero grande, isso não faz com que ela tenha nenhum sintoma. Às vezes ela só sente o quê? Só sente que a barriga cresceu demais. Mas, na verdade, ela não sente nada, não tem sangramento, não tem nada. Para vocês verem que algumas mulheres, elas têm o mioma e não tem sintoma nenhum, não tem sangramento, não tem nada. E outras têm e sangram muito. Então, por isso que eu falo, a questão da gente avaliar os outros fatores associados. Eu já tive várias pacientes que depois que a gente controlou a questão hormonal, a gente tratou as nutrições, as carências, descobrimos as alergias alimentares que ela tinha. Quando a gente tratou essa raiz do paciente, o que foi que aconteceu? Não teve mais problema de sangramento. Então, muitas vezes já estava esperando para fazer uma cirurgia e por conta dessas simples mudanças, o que foi que houve? Não precisou mais, tá? Então, por isso que é sempre importante a gente avaliar a paciente como um todo,
certo? E aí, o mioma ele pode causar infertilidade? É como eu falei, vai depender. Vai depender principalmente do que? Da localização do mioma. Então, onde é que a gravidez ela vai grudar? Né? A gravidez ela vai grudar aqui, nessa área que é dentro do útero. Né? Vai aqui na camada, né? De dentro do útero. Então, se você tem um mioma que ele vai competir de local com a gravidez, claro que esse mioma ele vai impedir de você engravidar. Mas se esse mioma ele está mais para fora, ele não vai pedir você engravidar. Mas muitas vezes você tem um mioma e não está engravidando. Por quê? Porque na verdade você tem as alterações hormonais que levaram ao mioma. Essas alterações hormonais, elas também podem estar levando você a desenvolver infertilidade. E hoje é muito comum nós encontrarmos associados mioma junto com outra doença que é bem conhecida, que é a adenomiose, que é a endometriose do útero, que é quando o quê? Quando a camada que menstrua, ela tá aqui, ó, na parede do útero, no músculo do útero. E isso leva o útero crescer, o útero ficar com aspecto bastante inflamado, e isso vai impedir, vai te levar a realmente a uma infertilidade, tá? Então, por que aqui algumas mulheres elas sangram tendo mioma e outras não? Então, isso vai depender de como é que tá seu corpo, como é que tá a sua reserva de saúde. E por isso é importante sempre a gente fazer os exames, a gente investigar e avaliar essa paciente como um todo, né? E aí, descobri que eu tenho mioma. O que é que eu devo fazer? Então, se você descobriu que tem um mioma e que esse mioma, ele não... Você não tem nenhum sintoma e é um mioma pequeno, é um mioma que tem menos de 3 a 5 centímetros, é um mioma que não leva ao crescimento do seu útero, não vai precisar você fazer nada. A gente só vai fazer o quê? Acompanhar você anualmente, né, para poder fazer, ver como é que tá o crescimento. Mas não é só um acompanhamento sem você tomar nenhuma conduta, tá? Porque se eu simplesmente disser a você, eu vou te acompanhar e não tomar nenhuma conduta, não avaliar suas raízes, não te nutrir com o que você está alterado, não tratar seu hormônio, qual é a tendência que vai acontecer com seu mioma? Crescer, né? Porque você acompanhar sem fazer nada não vai mudar em nada a sua vida, tá? Outra dúvida que sempre acontece é o que? O anticoncepcional, ele impede o crescimento do mioma? Na maioria dos casos, não. Ainda mais que o anticoncepcional, ele leva à alteração hormonal que está associada ao mioma, que é a predominância estrogênica. Então, se você tá, né, com um mioma, o ideal seria a gente tratar os outros fatores associados que aumentam essa chance de ter mioma e do mioma crescer, que é a deficiência de vitamina D, a obesidade, o aumento do hormônio do açúcar, a predominância estrogênica. Então, isso que nós devemos estar atento e isso que devemos fazer, né? Só que, doutora, eu tenho um mioma, eu sangro muito, esse mioma é grande. Então, se você tem um mioma que tá te levando a sangramento excessivo, né? Um mioma que já tá num tamanho maior, né? Tem mais de 5 centímetros, tá fazendo seu volume do útero aumentar muito. Então, você tem um volume uterino lá de 200 ml ou mais. Isso, muitas vezes, é indicação de cirurgia. E o que é que vai fazer com que, né, que tipo de cirurgia a gente faça? Vai depender muito, né, do desejo da mulher ainda ter filhos. Então, se você é uma mulher que não tem filhos e tem um mioma com indicação de cirurgia, muitas vezes a gente vai fazer o quê? Vamos preferir fazer uma cirurgia que seja somente para retirar os miomas e que preserve o seu útero. Mas
é importante a gente avaliar por quê? Porque às vezes a mulher tem tantos miomas que não dá pra gente fazer essa cirurgia logo de cara, só para tirar os miomas. Então, em muitas mulheres, a gente usa uma medicação que induz uma menopausa e essa medicação, ela faz com que os miomas diminuam e depois disso a gente vai lá e faz a cirurgia. Só que o uso dessa medicação também vai interferir no ovário, né? Então a gente tem que avaliar e tem que ser um caso muito conversado com a mulher, principalmente se essa mulher ainda pretende ter filhos. Se é uma mulher que tem um mioma, que sangra, que traz muito sintoma, que traz dor e ela não quer ter mais filho, então normalmente o que é que a gente faz? A gente faz a cirurgia de retirada completa desse útero, que aí a mulher vai ficar bem, vai ter uma vida, né, com mais qualidade sem o útero. Só que aí eu tirei o útero, o que é que eu vou fazer a partir de agora? Então você tirou o útero por conta de um mioma, você tem que procurar e fazer um acompanhamento, porque a partir do momento que você tirou o útero, seus ovários eles vão sofrer com isso, né? Então você já vai começar a ter alterações hormonais de predominância estrogênica, né, que já vai se aproximando muito mais rapidamente da menopausa do que se você não tivesse tirado o seu útero. Então é importante a gente ser ativo no tratamento hormonal depois que você tira o útero. Por quê? Porque se você observar, a maioria das mulheres que fizeram a retirada do útero, elas engordaram. E isso é científico. E é justamente por conta da alteração do perfil hormonal. E tem tratamento para que isso não aconteça. Quem é que quer tirar o útero e ficar gordo? Ninguém, né? Então, é muito importante o acompanhamento, né? Porque você tirou o útero, não preciso mais de ginecologista, não preciso de nada, meus problemas estão todos resolvidos. Pelo contrário, né? Só está começando, né, suas visitas no médico, principalmente para tratar os seus hormônios, que é muito importante, tá? E aí, você tem um mioma lá, e esse mioma, ele é pequeno, é um mioma que não lhe dá problema e que você viveu a vida toda com ele. E aí, de repente, você entrou na menopausa. Qual é o acompanhamento que a gente tem que fazer? Então, entrou na menopausa, como você não vai menstruar mais, seu ovário vai ter uma baixa produção hormonal e vai chegar um tempo que não vai produzir mais hormônio, então o mioma, ele vai diminuir, tá? Então, a tendência na menopausa é que realmente os miomas, eles diminuam de tamanho. Só que é importante que você continue acompanhando. Por quê? Hoje, nós estamos expostos a muitos hormônios externos, né? Da alimentação, na própria água, né? Nos produtos de beleza que a gente usa. Então, a gente já conversou muito sobre isso aqui nos nossos programas. E você sabe que esse hormônio ele pode ter influência e fazer com que possa vir a acontecer algum sangramento do seu útero e até muitas vezes fazer com que o mioma possa voltar a crescer. Então, o sinal de alarme que a gente tem que sempre estar observando, e mulheres que entram na menopausa e que têm um mioma, é o quê? É avaliar esse mioma sempre, ver se ele está mudando de tamanho, ver se está mudando as características, porque isso também pode indicar que esse mioma ele está virando uma doença maligna, certo? Então, o tratamento do mioma vai depender muito do sintoma e da localização, tá? E não aceite, né, principalmente se você tem miomas fora do útero, né, da região, como eu te falei, mais aqui, ó, como se fosse o chapeuzinho do útero. Então, cada vez mais a gente vê o quê? Que muitas vezes o sintoma não é por conta disso e a gente tem que procurar sempre uma outra causa, tá? E, doutora Grazi, tem como a gente diminuir o mioma, tá? O mioma, ele pode realmente reduzir, mas como? Com anticoncepcional? Não. A gente pode diminuir, né? Ou então deixar de crescer esse mioma, principalmente se nós mudarmos o que levou a gente a desenvolver. Então, procurar mudar o seu estilo de vida. Eu já tive algumas pacientes, né,
que chegaram para mim com sangramento intenso, com miomas, e que nós estabelecemos uma mudança de estilo de vida, descobrimos as raízes. Essas pacientes perderam peso e realmente o mioma, o útero ele diminuiu de tamanho, né? E o mioma também ficou mais estável e começou a calcificar, porque normalmente o mioma ele não tem como reduzir, mas quando ele começa a formar uma bordinha de cálcio, significa que os vasos que estavam nutrindo esse mioma, esses vasos eles começaram a morrer e deixaram de nutrir esse mioma. Para mim, o que eu mais atendo em consultório e que a gente dá muita risada e que eu sempre falo, é porque sempre existe um mito em relação ao mioma. Se você tem um mioma e chegar para alguma amiga sua, alguma vizinha, né, e disser, eu tenho um mioma. Então, muitas pessoas dizem, menina, isso é muito arriscado, colocam muito medo em vocês. Então, gente, escute uma coisa, mioma é uma doença benigna. Então, se você engravidou com mioma, não se preocupe que ele não vai comer o menino, tá? Então, mioma não come menino, nem mioma não vira câncer. Então, a degeneração, a formação de câncer por conta de um mioma, ela é muito, mas muito rara. E quando é que a gente suspeita que isso está acontecendo? Né? Com um mioma que ele, do nada, ele cresce muito acelerado, tá? Um mioma que cresce em 6 meses, né? Dobra, triplica de tamanho. Então, quando acontece isso, a gente realmente suspeita que esse mioma possa ser um mioma mais que está tendo uma manifestação mais maligna. Mas eu vou lhe ser sincera, isso é muito raro e eu nunca vi isso na minha prática clínica. O que eu vejo normalmente é o quê? Um mioma, uma doença benigna, que muitas vezes causa problemas mais graves, né? Causa sangramentos e a gente vai fazer o quê? Uma cirurgia, que é a cirurgia de retirada do útero, que é uma cirurgia relativamente tranquila, né? Então, se você vai fazer uma cirurgia dessa, procure antes, como é a cirurgia eletiva, não é a cirurgia de urgência, procure antes se preparar para fazer essa cirurgia. Então, faça uso repõe as suas vitaminas que você perdeu por conta dos sangramentos, repõe o ferro já para você ir com a reserva, né? Não ir ali com anemia para cirurgia. Então é importante, se você vai passar por um procedimento cirúrgico, você se preparar, tá? Também é muito importante se você tá engravidar, não se preocupe com esse mioma. Porque se o mioma, né, ele estiver longe do lugar que grudou a gravidez, e normalmente é isso que acontece, ele não vai trazer grandes problemas para a sua gestação. E isso não torna a sua gestação uma gestação de risco só porque você tem um mioma ali e você está grávida, tá? Então, se você não está tendo nenhum sangramento, se sua placenta está formando direitinho, não tem por que você se preocupar com mioma. E na maioria das vezes, o que é que acontece? A gravidez, você acha que ela vai querer mandar sangue pro mioma ou pro menino, né? Então, ela vai querer mandar sangue para o desenvolvimento do bebê. Então, o que é que vai acontecer com esse mioma? Na maioria das vezes, esse mioma, ele morre, ele murcha, né? Então, diversas pacientes, a gente vê isso, tá? Então, em vez do mioma comer o menino come o mioma, tá? Então, essa é a realidade. Então, não fique com medo. Se você tem um mioma, não precisa ter desespero, né? Procure seu médico, converse com ele, né? E ele vai ver qual é a melhor solução que tem para você, de acordo com o que você está sentindo, né? Mas não tenha desespero. E se uma amiga sua, alguém vier te falar alguma coisa, né? Vier meter medo com mioma, diga ela não. E aproveite e encaminhe essa live, né, para que ela fique bem informada e que não fique com medo nem botando medo em outras pessoas, falando muitas vezes o que não existe, tá? Então, eu sempre vejo isso na ultrassonografia, né? Então, muitas vezes quando a gente diz, olha, a senhora tem um mioma, ai meu Deus, doutora, já entra já naquele desespero, e um desespero que realmente muitas vezes não tem um fundamento, né? É só a gente ficar, pensar friamente e tentar resolver da melhor maneira, né? Porque é uma doença benigna, tá? Então,
não fique preocupada que mioma não vai virar câncer, certo? Então, os casos maiores, né? Então, o tratamento principalmente do mioma é o quê? Se ele tá te dando sangramento, como eu falei, se ele está te dando dor, ou então se o mioma ele cresceu muito a ponto de sua barriga ficar muito grande, distendida. Então, essas são as principais indicações do tratamento. E o tratamento principal do mioma para esses casos é o que? Cirurgia, certo? Então, gente, é isso que eu queria conversar com você hoje. Conversar um pouquinho sobre mioma, que é uma doença que sempre tem muitos mitos, né, e muitos medos. E eu queria tranquilizar para que você tenha o conhecimento, porque o conhecimento é poder, tá? Vou deixar uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Espero que essa live tenha podido ajudar vocês. Vou deixar lá no meu Instagram, vai ter um card lá. Eu quero que você que ouviu essa live vá lá no meu Instagram e comente, né? Mioma não come menino. Né? E conte como é que foi que você achou dessa aula. Já deixe lá sua dúvida e também vai ter a caixinha de perguntas lá aberta para você tirar todas as suas dúvidas de mioma. Encaminhe essa live, aperta o like e você que está aí na rádio e não me segue nas redes sociais, entra lá no meu Instagram, doutora Graziele Carvalho, no YouTube, doutora Graziele Carvalho, então você vai ter acesso a todos os programas desde o início, estão todos lá gravados, então você não pode perder. Semana que vem estou de volta ao vivo, conversando com vocês. E também meu amigo volta de férias. Então, estaremos de volta, eu e Ivan Melo, na próxima semana. Beijão, bom restinho de semana, curtam o final de semana e até próxima quinta. Tchau, tchau!